Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos chegando aqui agora no 5º episódio, né, do nosso Sobre Pessoas. Isso é muito legal, muito feliz de estar aqui no nosso 5º episódio. Né? E aí, mais uma vez, só passando aí um briefing rapidinho aí, né, do que é o Sobre Pessoas, né? Galera aí que está chegando hoje, está aí com a gente, né? Quem vai assistir depois e tal. Então vamos lá, né? A gente tem um projeto aqui sobre pessoas, ele tem o seguinte, né? Ele tem um propósito aqui de mostrar, né, toda a trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa, seu crescimento, né? E a gente com isso, né, vai trazer histórias aí de inspiração, de luta, aprendizado, né? E acima de tudo, né, somos únicos, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, né? Tem suas histórias, tem isso tudo. Então, e no final de tudo, mostrar que somos especiais. Então, isso é o mais importante. Então, o grande propósito desse projeto, né, agora um produto, né, o grande propósito desse produto aqui agora é apresentar pessoas incríveis e apresentar suas histórias. E hoje estou aqui com a Alaide, né? Alaide, muito obrigado, muito obrigado. A gente está aí passando por um cenário de um monte de adaptação aí no meio dessa história toda, mas está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Alaide, muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite, grato enormemente de você estar aqui. Você sabe o quanto eu queria que você estivesse aqui comigo, a gente já vem conversando aí fora já várias vezes. Obrigado por abraçar esse projeto aqui junto comigo, de alguma maneira, que eu liguei para ela, falei, vamos, ela, topo, tô dentro. Eu falei, então fechou, vamos arrumar a data e vamos nessa. Então, Alaide, primeiramente, eu peço para você agora se apresentar para todo mundo aqui quem é a Alaide hoje. A Alaide hoje, dia 4 de maio, às 7h01, né? Quem é a Alaide hoje? Vamos lá! Obrigada pelo convite, Rudy, é um prazer, fiquei muito feliz com o convite. Boa noite a todas, todos e todos. Quem é a Alaide hoje, 4 de maio, né? Eu estou em Contagem, Minas Gerais, região metropolitana de BH, então eu moro aqui. Sou casada com o Felipe, temos 2 gatinhas, a Frida e a Jade. Amo futebol, sou apaixonada pelo galão da massa. Opa! Gosto de frequentar shows também, bares, encontrar com pessoas, com amigos. Então, estou muito feliz, né, com essa flexibilização, a pandemia chegando aí ao fim da gente poder retomar esse convívio social. Estou muito feliz nesse momento por isso, muitas pessoas vacinadas. E estou trabalhando atualmente como agilista, né? Então, entrei aí para o mundo da agilidade. Essa é a Alaide hoje. Maravilha, maravilha. E bem, né? Pô, parabéns aí pelo Galo, né? Ainda bem que a gente. Ganhou ontem, inclusive. Vamos esquecer um pouquinho esse futebol aí, porque meu time já começou a fazer encrenca, né? Mas vamos lá. Bem-vindo ao Galo, parabéns aí, né? Acho que foi ano passado, foi campeão brasileiro. Então, sim, show de bola, curtiu aí o galão lá. Boa. Alaide, então vamos lá. Hoje, como você disse, né? Você está aí em Minas, em Contagem, né? Casada, tem aí agora 2 gatinhos, né? Eu já vi aí esses nossos amiguinhos aí em algumas nossas calls. E hoje você está como agilista, né? Aí, junto com a gente, inclusive, né? Mas a Alaide não foi sempre isso, né? Então eu vou fazer aquela nossa primeira pergunta, que é a única pergunta que está no roteiro, né? Que isso fique bem claro. É a única pergunta que está no roteiro. Porque todas as outras daí em diante saíram do roteiro, né? Vambora. Alaide, me conta um pouquinho o seguinte, porque, assim, hoje, né, a gente está aqui, né, 4 de maio de 2022, a Alaide hoje é agilista e tal, mas a Alaide nem sempre foi agilista, né, até porque há alguns anos atrás, vamos voltar aí, né, quando você tinha aí 10 aninhos de idade, né, não vou botar mais baixo não, mas há 10 aninhos de idade, agilidade, né, pelo menos não passava, ninguém chegava lá com 10 anos de idade e falava, vou ser agilista. Como era, né, e o que pensava, vamos dizer assim, naquela época, quem era a Alaide, poxa, com 10 anos, né, porque quando era garoto, eu tinha milhões de coisas na cabeça, né? Quem eu era, o que eu fazia, né? Putz, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje, né? Depois de tanto tempo, né? E me conta um pouquinho da sua história lá atrás, com 10 anos. Quem era a Alaide com 10 anos de idade? O que a Alaide pensava? O que a Alaide fazia? Me conta um pouquinho, Alaide. Rudy, eu nem sonhava que eu estaria hoje trabalhando com agilidade. Não imaginava, assim. Então, lá por volta dos 10 anos, né, ensino fundamental, médio, eu primeiro pensei em fazer educação física. Por que eu queria fazer educação física? Eu jogava futsal. Eu era piolho de quadra. Então, assim,
A quadra da escola era aberta, estava chovendo, podia cair a tempestade que fosse, eu estava lá. Boa. Então, eu gostava muito de praticar esporte. Então, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Quero ser professora de educação física. E aí, quando eu comecei a aprofundar mais, já quis ser professora também, acho que muita gente, né? Então, por volta dos 8 anos aí, eu reunia a meninada toda da rua, na minha casa, para dar aula. Eu brincar de ser professora. Que legal. Aí depois de educação física, entrei para o futsal e falei, nossa, quero trabalhar com isso. Só que aí, quando eu comecei a entender melhor o que seria a profissão, falei, eu acho que não tem muito a ver comigo, não. Na verdade, eu gosto de praticar o esporte, mas eu não gostaria de ser profissional de educação física. Né? Então, aí eu comecei a pesquisar mais das profissões, das áreas aí que me despertariam interesse. Fiz aqueles famosos testes, né, de aptidão que a gente faz também. Mas eu já tinha uma tendência... Vocacionar, né? Vocacionar. Vocacional, né? Bem antiga. Mas eu já sabia que eu queria algo relacionado à área mais de humanas, assim, né? Voltado para pessoas e tudo. E quando eu fiz o teste, que era muito um teste de interesse, eu lembro que as 3 áreas que apareceram para mim foram pedagogia, psicologia ou assistência social. E aí, gostei muito das 3, só que na hora que eu fui aprofundar no detalhe, na época eu já tinha experiência com psicoterapia, então já tinha vivência em psicoterapia, e eu me encantei pela psicologia. Eu falei assim, não, é isso que eu quero. Só que morava em Barão de Cocais. Então, hoje eu estou em Contagem, mas eu sou da cidade de Barão de Cocais, que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, toda essa história que eu estou contando para vocês ainda estava lá em Barão de Cocais. E lá não tinha faculdade na época, né? Então, ou eu iria estudar em João Malevade, e aí tinha uma opção bem restrita de cursos de faculdade, tinha pedagogia, mas eu queria psicologia, e a psicologia só tinha em BH. Então, fiz vestibular, passei no vestibular, com 17 anos, me mudei para BH. Então, foi... 17 anos fez essa mudança? 17 anos fiz essa mudança, e foi um sustinho, assim, né, Rudy? Porque morava numa cidade muito pequena, aproximadamente aí 25 mil habitantes. Eu vim a BH basicamente 2 vezes no ano. Férias, a gente ia para o Parque Municipal, passava as férias no Parque Municipal. Que legal. E para consultar, fazer aquele check-up geral, sabe? Sim. Vim a BH nessas 2 oportunidades, e aí, de repente, me mudei, né? Fiquei morando aí uns 3 meses com os meus tios, mas que moravam a mais de 2 horas da faculdade. Então, comecei estudando de manhã. Eu precisava pegar o ônibus 5h20 da manhã para chegar na faculdade às 7 horas. Então, era um trajeto assim, gigantesco, e para voltar a mesma coisa. Eu saía da faculdade por volta de 12h40, eu chegava em casa umas 3h30 da tarde, assim. Então... aí até que eu me mudei para próximo da faculdade e comecei a rodar em Belo Horizonte, né? Então, era aquela pessoa... Pensa numa pessoa extremamente tímida. Tímida. Apesar e hoje está aqui, né? Tem ideia. Então, muita gente fala assim comigo, eu sou muito tímida. Gente, era uma pessoa extremamente tímida. Apesar de praticar esporte coletivo, né? Porque isso me ajudou muito também a me desenvolver. Inclusive, o professor na época falou assim, Laíde, eu vou te colocar como capitã do time. Eu falei, tá não agora. Porque ele precisava orientar, então, né, me comunicar mais em quadra. Então, ele fez isso propositalmente para eu começar a desenvolver essa habilidade. E aí, na faculdade, eu era daquelas pessoas que ia lá para frente fazer a apresentação de trabalho, a sala inteira começava a rir de mim. Começava a surgir manchas vermelhas no meu rosto, de tanta vergonha. E aí eu falei, gente... eu só vou desenvolver isso com a prática, né? Aí fiz formação, fiz curso de oratória, li muita coisa, falei, gente, não está evoluindo, é praticar mesmo. E aí fui praticando, e aí, à medida que você vai tendo mais experiência, você vai se sentindo mais à vontade em determinados espaços, né? E hoje eu falo até demais. Então, eu saí de um extremo, isso acontece muito também, né? Quando a gente está querendo desenvolver alguma habilidade, a gente tem que ficar atenta. Eu saí do extremo da timidez para o extremo da pessoa
extremamente falante. Falante, né? Então, Boa. Falante. E às vezes as pessoas falando, eu às vezes interrompia a pessoa para terminar o que a pessoa estava falando. Falei, gente, o que é isso? Que é isso? Preciso cuidar disso. Então, agora eu consegui achar um ponto de equilíbrio, né? Mas é o tempo todo se policiando, principalmente quando eu empolgo com algum assunto, minha energia lá no alto. Então, estamos juntos. É um ponto de cuidado, assim, para estar presente. Então, eu fiz um curso de comunicação não violenta, foi fantástico, super recomendo. Isso é muito bom, né? Marcial. Isso me ajudou demais. E a própria psicologia, né? Porque a época que eu fiz o curso, a minha grade curricular era muito voltada para a área clínica. Então, a partir do 5º, 6º período, é que eu comecei a ver disciplinas relacionadas ao esporte, à área organizacional. Então, durante a formação em psicologia, eu exercitei muito essa escuta ativa, né? Tanto a formação em psicologia quanto a terapia, porque para que a gente tenha uma escuta ativa e consiga estar presente, ouvindo a pessoa com interesse genuíno pela pessoa, a gente precisa ter as nossas questões internas bem trabalhadas, né? Isso aí é o desafio, né? Isso é o desafio. Mas deixa eu voltar rapidinho, deixa eu voltar só um tantinho. Você foi lá, você já chegou no hoje já, né? Quase na psicologia. Mas vamos voltar um bocadinho aí. Como é que foi essa adolescência da Laíde? Que olha só, vamos lá. Vamos trazer. Gostei. Imagina, uma menina lá de Monlevade, é isso? Barão de Cocais. Barão de Cocais. Era uma cidade vizinha que era a oportunidade de fazer faculdade. Então, as pessoas que moravam em Barão de Cocais tinham um ônibus da prefeitura que levavam para a faculdade. Mas como não tinha psicologia, acabei não indo para a Monlevade. Perfeito. Aí você, imagina, vamos lá, uma adolescência de uma menina lá em Barão de Cocais, né, jogando futebol de salão e tal. Como é que foi essa quando eu estou falando por isso, porque assim, eu vivi no interior um bom tempo, tem algumas pessoas aqui que sabem, né, e a gente já sabe, morei no interior do país algumas vezes, em alguns outros estados e tal. Então, assim, como foi essa adolescência, infância, adolescência, pré-adolescência ali, né, de sair de uma situação dos esportes, de uma menina que praticava futebol de salão, né, ali e tal. Eu sei que joga futebol até hoje, eu já vi, eu tô sabendo, né, e isso é maravilhoso, pelo amor de Deus, show de bola. Mas o que eu falo assim, como é que foi essa busca, numa determinada ocasião, que você sai de uma menina do interior jogando futebol de salão e de repente cheguei na psicologia. Como é que foi essa transição, essa ideia? Como é que foi essa adolescência? Como é que foi essa situação? Enfim, vamos seguir por esse caminho primeiro e depois eu faço as outras. Faço as outras provocações. Me conta aí um pouquinho. Isso é bacana, isso é bacana. Eu tive a felicidade de ter uma boa estrutura, né, para viver a minha infância, a minha adolescência. Então, assim, não venho de família rica. Eu sou a primeira, eu e a minha prima somos as primeiras da família a conseguir fazer uma faculdade, a ter uma formação superior. Então, viemos de famílias bem simples, mas não deixa de ser um lugar de privilégio. Por quê? Eu sempre tive os meus pais muito presentes, né? Eu nunca precisei trabalhar para comer, né, por exemplo. Então, toda a minha vida escolar, eu me dediquei exclusivamente aos estudos. E isso é uma situação de muito privilégio. E aí, além dos estudos, eu me dedicava ao esporte, né? Então, isso me deu uma condição, me deu uma base que facilitou muito essa transição, por mais que tenha sido bem difícil para mim, essa mudança para Belo Horizonte, com 17 anos, porque era uma pessoa extremamente tímida e mulher, né? Apesar de ser uma mulher branca, cisgênero, que eu me identifico com o gênero que me foi atribuído no nascimento. Então, isso me coloca em uma condição de privilégio no sentido de sofrer menos opressões do que uma mulher preta, uma mulher trans, né? Então, isso me ajudou muito também, né? Eu tenho plena consciência disso. Mas os meus pais sempre me deram muito apoio. Então, uma pessoa extremamente tímida em Belo Horizonte, e aí cidade do interior sabe como é, né? Os costumes são diferentes. Bem diferente. Então, a gente quebrou alguns paradigmas lá, assim. Primeiro, a questão do futsal, né? Eu fiz parte, junto com as minhas irmãs e minhas primas, do primeiro time de futsal feminino da Prefeitura de Barão de Cocais. Porque olha que legal! O futsal era só para meninos.
E na educação física, a gente queria jogar futsal. Não, as E meninas ponto. ficavam sentadas ou jogavam queimadas e assistindo os meninos jogarem futsal. A gente quer jogar futsal, por que a gente não pode Justo. jogar? E aí a gente procurou o treinador da prefeitura e a gente falou assim para ele, olha, a gente quer jogar futsal também, você treina a gente, escolinha da prefeitura. Aí ele colocou um desafio pra gente, eu acho que até achando que a gente não ia cumprir, ele falou assim, tá bom, eu crio um horário aqui para treinar vocês pela prefeitura, mas vocês precisam trazer 50 meninas. Aí a gente, Eita! Aí a gente rodou a cidade, né? Escola, chamou o primo. No dia seguinte, a gente tinha quase 70 meninas lá no ginásio. Caramba, que louco! Quase 70 Muito meninas. legal. E daquele jeito, né? Descalço, de sandália, de Eu só tênis, vou, né? que não era chuteira. A gente não tinha os acessórios adequados e tal. E aí, iniciamos a escolinha de futsal feminino lá de Barão de Cocais. Então, tinha muitos preconceitos, né? Ainda existe, mas hoje tem bem menos, assim. Então, eu ouvia muitos comentários assim, nossa, mas seu pai deixa você jogar bola? Nossa, mas você vai ficar com pernas de homem. Aí, tipo assim, a gente simplesmente ignorava e continuava. Sim. E Sem contar que tem uns carinhas que tem umas pernas aí, né? Se for falar igual perna de homem, aí trazendo um pouquinho, tem uns carinhas que tem uns cambitos que parecem, né? Uma vassourinha. Assim, nada a ver, né, Rude? Mas Nada a ver, nada a ver. Escuta. Sim. Então, Ainda mais no interior, né? E assim, e a escolinha de futsal, o que eu achei muito legal é que era um trabalho muito educativo, por ser da prefeitura. Então, o propósito não era que o time fosse campeão de todos os torneios e todos os campeonatos. Era muito mais um processo educativo, né, para evitar que as crianças e adolescentes fossem para o caminho das drogas, tirasse aquela ociosidade ali das crianças e dos adolescentes. Então, era um trabalho muito social e era engraçado, muito porque legal. quando a gente chegava no campeonato, às vezes o professor tirava uma menina que estava super bem e colocava uma menina que ainda estava com muita dificuldade. A gente, mas você é louco, a gente vai perder. A gente não entendia. Mas era por causa disso. A proposta era socializar as meninas e um processo mais educativo do que competitivo. E isso me ajudou muito também na minha vida pessoal e profissional, porque o esporte coletivo ele é muito positivo nesse sentido, né? Você tem regras, você tem a questão comportamental, você precisa interagir com as outras pessoas, não tem ninguém melhor do que ninguém, é um time para ganhar, todo mundo tem que estar jogando junto. Então, assim, e perde, lidar com frustração, por mais que você se prepare muito, você tem ali os momentos de frustração, que você perde o campeonato. Então, o futsal, ele me trouxe muitos aprendizados de competências comportamentais que são muito positivas hoje para o meu trabalho, sabe? Esse sentimento de time, de equipe, de estar junto, de celebrar e de aprender também com os erros. E aí, muito voltado aí para essa questão do comportamento e do emocional, né? Essa questão motivacional. E aí coincidiu que eu tive acesso à psicoterapia, então eu tive a oportunidade de fazer terapia, e aí eu falei, gente... Na adolescência? Na adolescência mesmo? A primeira vez que eu fiz, eu tinha 16 anos. Mas assim... Entendi. Mas nessa época, quando você fez lá com 16 anos, fez por algum motivo, vamos dizer assim... Tudo bem, que eu não queria chegar... Eu não queria falar dessa forma, mas é porque assim... Foi por algum motivo do tipo, algum acontecimento na sua vida ou foi alguma coisa que foi... Enfim, eu estava no momento bem difícil, assim, né? Porque 16 anos eu já estava ali no finalzinho do ensino médio. Então vem aquela pressão. O que você vai fazer da vida, né? Então é o que a gente estava até conversando um pouco, assim. E aí chegava para mim essa escolha como se fosse algo que eu tivesse que ter certeza para seguir para o resto da minha vida. Então, aquela angústia, né? Por mais que a psicologia me chamasse atenção, pedagogia, assistência social, era aquela angústia. Nossa, mas será que é isso mesmo? E se não for? E se der errado? Eu tenho que fazer vestibular? Então, veio muito nesse momento de um apoio bem voltado aí para a área acadêmica, migrando para uma área profissional, sabe? E aí eu me encantei, assim, porque eu já havia pesquisado a respeito do assunto, eu já ouvia falar, mas depois que eu vivenciei o processo da terapia, eu me encantei mais. E é curioso,
porque eu nunca atuei na área clínica, né? Então, os meus atendimentos clínicos, eles foram muito na época da grade curricular mesmo da faculdade, porque durante a faculdade a gente precisa passar pelas experiências de diferentes áreas. Então, eu fiz estágios na área clínica, cheguei a fazer atendimentos na época da faculdade, mas acabei seguindo aí para o ambiente organizacional, porque era muito gratificante esse trabalho da clínica, mas era um trabalho mais solitário, né? Você estava ali atendendo uma pessoa, então tinha o tempo da pessoa, e eu gostava muito desse convívio em grupo, sabe? Então, e eu via também, naquela época, olha só, por volta aí de 2005, 2006, a gente fala muito em burnout hoje, mas naquela época eu já via pessoas adoecendo em função da relação com o trabalho. Então, quando a gente fala em burnout, não é um tema novo, né? Talvez ele esteja mais evidente, esteja mais intensificado agora, fato. Eu até entendo. Os adoecimentos em função da relação com o trabalho é antiga. Então, isso me chama muita atenção, assim, de estar no lugar onde as relações adoecem, sabe? Sim. E uma coisa, Laís, aí trazendo até um pouco. Agora virou papo de psicólogo agora, hein? Mas é assim, o que eu acho interessante é que é uma questão até muito bacana que você colocou. Hoje a galera fala muito do burnout, a galera hoje fala de depressão, hoje a galera fala de toque, né? Hoje a galera fala de TDAH. Mas isso alguns anos atrás, e eu vou dizer que não seriam tantos anos atrás, quando eu falo não tantos anos atrás, como você mesmo está falando, a gente está falando de 2005 e 2006. 2005 e 2006, alguém que nasceu lá em 2006, né, para fazer conta redonda para não errar a conta aqui no ar, né, dá 16 anos. Então, assim, 16 anos, hoje, se você for pensar a nível humano, é um adolescente de 16 anos, né? Há 16 anos atrás, burnout, se uma pessoa tinha burnout, ela era sido tratada como uma pessoa que não quer trabalhar, que não aguenta pressão, preguiçosa, mimimi. Uma pessoa com TDAH, né, era uma pessoa que tem um déficit ali de atenção, aí trazendo um pouco para a galera, para a gente ficar muito técnico, né? A galera que tinha déficit de atenção, que não conseguia se concentrar ou fazer alguma coisa do tipo, né, com hiperatividade, ele era considerado, era tratado na base de remédios fortíssimos que não tinha nada a ver, né? Hoje você ainda tem a Ritalina ali, né, e tal. Sem entrar muito em técnicas, né? Então, assim, é interessante como a visão nesses 15 anos deram uma mudada e a galera começou a entender que o cara não pode trabalhar 18 horas por dia, né? Ele não pode ter essa pressão o tempo inteiro, 18 horas, o pessoal maltratando, final de semana, hora extra, né? A gestão do tempo, ela começou a entrar muito, né? Muito forte nisso, né? Então, é muito legal você trazer isso pra gente. E tem até um episódio bem legal do Love the Problem. Depois você pode até colocar o link aqui no comentário da gravação, Rudy. Mas ele chama Envolvimento Total. Ele é baseado até em um livro, e ele fala que é muito mais sobre gerenciamento de energia, mais sobre gerenciamento de energia do que sobre tempo. Então é bem interessante, eu super recomendo, assim, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Mas, realmente, assim, e quando a gente fala da psicoterapia, ainda existem tabus, né? Claro que já melhorou, já evoluiu muito, mas as pessoas entendem que é importante buscar só no momento que a pessoa já adoeceu, né? Então, muitas vezes a pessoa já está vivendo um burnout, aí que ela entende que ela está precisando de ajuda, mas a psicoterapia, ela ajuda muito o autoconhecimento, né? Então, é muito saudável também buscar uma terapia para se conhecer melhor, para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, e não necessariamente só no momento da doença. A gente se conhecer, a gente lida melhor com as nossas emoções e evita desastres nas nossas relações com outras pessoas também, né? Porque o que a gente faz, o que a gente fala com as outras pessoas impacta muito na vida dessas pessoas. E olha, então, eu vou te falar. Acaba sendo cuidar da gente e do outro que a gente está se relacionando também, né? É um desafio gigante, né? Isso, né? É um papo diário, né? Isso é uma discussão de espelho o tempo inteiro, né? Você fazer isso, né?
Mas aí, vamos lá. Não são todas as pessoas que têm acesso hoje, né? Então, não. E um detalhe importantíssimo, que, como você colocou, a ideia da psicologia. Caraca, vamos navegar para a psicologia mesmo, né? Estou vendo isso. A psicologia é muito legal porque também é um outro. Eu vou inverter, que aí eu vou pegar um pedaço e vou jogar lá. Imagina o seguinte, vamos imaginar agora, vamos voltar. Caraca, 17 anos, a Laíde foi para BH, saiu lá do interior, foi para BH. Fechou? Chegou em BH, foi morar sozinha, 3 meses, uma pessoa do interior, mega tímida, e de repente cai numa faculdade de psicologia no meio daquele mundão. Beleza. E aí, tem um detalhe importantíssimo, né? A psicologia, por muito tempo... Imagina, uma pessoa saiu lá do interior, uma pessoa mega tímida, né, que só se relacionava ali dentro da cidade, com o time da cidade e tal. Poxa, e se encontrou, fez lá um teste vocacional, caiu para psicologia, pedagogia, enfim, ciências sociais ali, humana, se mudou, passou, fez vestibular, foi para BH estudar psicologia sozinha ali, aquela coisa toda. E de repente está lá no meio, está estudando psicologia. Só que tem um detalhe nisso tudo. Lá atrás, né, e ainda um pouco hoje, mas menos, a psicologia era dita como psicólogo era para o cara para tratar de maluco. Vamos botar isso bem entre aspas. Tá? Como é que foi essa reação, de repente, de família, amigos? Cara, você vai sair daqui, você vai para lá sozinha, enfim, né, sozinha, porque você sai querendo ou não, você sai do teu âmbito do lar, quando eu falo lar, não só de pai e mãe, mas dentro de um contexto de cidade que você é abraçada e acolhida, e você sai com aquela ideia. É isso aqui, sai com aquela cobrança, como você mesmo disse, do tipo assim, eu saio daqui com uma cobrança que eu tenho que ser alguém. E, de repente, eu vou ser alguém numa cidade grande, como BH, que é uma cidade grande, é uma capital, né, como toda a capital. Eu vou para uma cidade grande, cara, para ser alguém, eu vou definir o meu futuro agora aos 17 anos de idade, para ser alguém, para estudar psicologia, que é uma coisa de maluco, para tratar de maluco. Esse era o contexto até pouco tempo atrás. Né? Eu falo isso até porque, como para quem não sabe, né, eu sou hoje estudante de psicologia. Ela aí tem uma parcelinha nisso, depois a gente conversa em outro momento. Então, assim, ela só falou vai. Então, eu acatei isso. E, assim, o que acontece? Como é que foi isso tudo para você? No meio disso tudo, do tipo, cara, minha filha vai sair de casa, a Laís vai sair de casa com 17 anos, vai para lá, para uma cidade grande, morar sozinha, estudar de manhã, 2 horas, para estudar maluco, né? Estudar mente dos outros, né? Vamos dizer assim. Como é que foi isso? Como é que é essa história? Que desafios foram esses? Legal você fazer essa pergunta, porque, de novo, eu fui muito privilegiada e feliz pelos pais que eu tenho, porque os meus pais, eles sempre me incentivaram, né? Sempre deram forças. Então, na hora que eu falei que eu queria fazer psicologia, ótimo. A gente vai te dar todo o apoio. Ah, precisa ir para BH? A gente dá um jeito. Ah, você tem um tio que mora lá, você mora com ele nos primeiros meses, até conseguir um outro lugar para ficar. Então, eu sempre tive muito apoio da minha família. Mas, naquela época, a modinha era fazer engenharia ambiental, lá na minha cidade. Qualquer engenharia e engenharia ambiental estava em alta. Então, na hora que eu falava com as pessoas, vou fazer psicologia. Psicologia. Era aquele desdém assim, coitada, não, sério, psicologia? Psicologia. E tinha aquele estereótipo ainda, né, de que, não precisa de psicólogo, eu converso com um amigo. Então, você vai fazer psicologia? Então, eu vou no botequim encher o pote, porque rapidinho meu psicólogo tá lá, né? Era isso. Sério que você vai fazer psicologia? Problema, eu quero, meus pais estão me dando total apoio, e ainda tinha um preconceito, né, de cidade pequena. Nossa, mas a sua filha, vocês são loucos, vocês não vão deixar a sua filha de 17 anos morar sozinha em Belo Horizonte? Vai voltar grávida. Olha isso. Ainda tem isso, é verdade. Meus pais ouviram isso. Você tá doido? Sua filha vai voltar grávida, vai voltar daqui com um ano, ela tá voltando grávida para cá, vocês são loucos. E os meus pais, assim, desdenharam também, né? Ainda bem. Não, a gente confia em você, e isso não é um problema, né? Então, assim, nem vou entrar nessa seara, não, para a gente não desviar um pouquinho o assunto. Mas tinha muito preconceito com o fato de uma moça do interior morar sozinha na capital, na cidade grande.
Então, e além do desdém da própria profissão, né? Então, até durante a formação e depois também, no final da graduação, porque eu fiz estágios, então como eu falei, eu fiz bastante estágios na área clínica, mas eu tive a oportunidade de, a partir do 7º período, iniciar com avaliação psicológica em clínica de Detran. Então, para avaliação para motoristas, né, para futuros motoristas, então ficava lá aplicando testes, e consegui também um estágio numa empresa de RH, de recrutamento. Então, eu consegui aí já começar a ter uma vivência na área organizacional. Mas, terminando a minha graduação, eu estava desempregada, porque onde eu trabalhava só tinha oportunidade para estágio. Eram empresas pequenas, onde a psicóloga era dona da consultoria, e eles contratavam só estagiários. Então, eu estava desempregada. E aí, eu tive até colegas da faculdade que abandonaram a área, falaram assim, não dá, a gente não vou ganhar dinheiro, vou desistir. Eu falei, não, eu não vou desistir. E aí eu comecei a me virar, eu comecei a pegar alguns serviços, né? Então, na época, a gente estava num boom de concursos públicos. Então, as empresas de RH, eles contratavam profissionais autônomos de psicologia para aplicarem testes nos concursos públicos, porque tem aquela etapa das provas, né, avaliação física e tem avaliação psicológica. Então, eu comecei a pegar trabalhos assim como autônoma, então, trabalhando para lojas, para depósito de material de construção, descrição de cargo, seleção, avaliação psicológica, eu fui me virando, até cair numa pós-graduação em gestão de pessoas. Eu encontrei com uma pessoa que eu tinha feito estágio lá na época do Detran, então nós chegamos na mesma sala, e essa pessoa, ela era gerente de uma consultoria. E aí ela falou assim, Alaide, eu tô até com uma vaga lá, mas o salário é baixíssimo. Eu falei, não tem problema, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar na minha área. E na época era um salário mínimo, que era pior ainda do que hoje. O líquido dava R$500. Então, assim, falei, não tem problema, é um começo, né? E vou me virando. E aí, dentro da área, né? Acabei ficando 5 meses só nessa consultoria, porque surgiu uma oportunidade para trabalhar no RH de uma empresa que era cliente dessa consultoria. Eu falei, que bacana, porque na consultoria eu ficava só com recrutamento e seleção. Então, eu fazia seleção, encaminhava os candidatos para as empresas, e depois eu não tinha mais nenhuma atuação. Então, toda aquela parte de desenvolvimento, de acompanhamento da carreira das pessoas, eu não tinha essa amplitude de atuação. Então, eu quis entrar para dentro do RH de uma empresa para eu ter a oportunidade de transitar mais dentro do que a área organizacional iria me proporcionar. Eu tive o maior apoio, né, dessa gerente que me contratou. Ela falou assim, Alaide, vai mesmo, porque aqui a oportunidade de crescimento para você é limitada, né? A gente não vai ter mais além disso para te oferecer, e a gente pode até te recomendar, porque a gente estava com receio, né? Porque como a empresa era cliente, então eles tinham esse contrato de não contratar, né? Exatamente, mas foi super amigável. E aí eu entrei no RH de uma indústria de material de construção, que foi uma escola para mim. Eu fiquei lá 9 anos. Entrei para trabalhar com recrutamento e seleção, depois passei pela área de treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios, me aproximei do departamento pessoal, então até negociação de acordo coletivo eu já participei. Eita! Fascinada por presidente do sindicato lá no Rio de Janeiro. Opa! Rude, a experiência que eu adquiri nessa empresa, nenhum MBA me traria, assim. Eu fui muito feliz. Eu prefiro nem comentar as coisas sobre o ensino tradicional. Mas, enfim, vamos lá. E aí, no finalzinho, foi por volta aí de 2016, 2017, eu comecei a questionar, sabe? Eu falei assim, gente, alguma coisa não tá legal. Assim, o jeito que eu estou trabalhando, eu acho que os clientes internos, eles não estão vendo tanto valor, eles estão olhando para a gente que é RH como área burocrática. Ih, já chegou o RH, eu tinha uma colega que ela falava assim, RH que espanta bolinho, né? Tem um bolinho ali conversando, chega alguém do RH, chegou o RH, espanta bolinho. Eu falei, gente, mas isso está errado, a gente está trabalhando muito errado, porque
A gente é uma área para cuidar das pessoas e as pessoas têm medo da gente. Mas é um estigma. Mas você concorda comigo, Alaíde? Aí trazer um pouquinho de polêmica. Você concorda comigo que esse estigma do RH ele é até um pouco trazido de alguma forma, porque os RHs hoje, como são tratados dentro das empresas, está mudando. Eu estou vendo essa mudança, tá? Mas empresas ultra mega power, vamos dizer assim, tradicionais, o RH, ele nada mais ele vem de olhar para os colaboradores, né, para as pessoas, ele olha para o patronal o tempo inteiro. Então, ele basicamente, ele sugere um treinamento, se tem um custo, né, ele é visto como custo, não como investimento nas pessoas. E ele é só visto como demissão. Ele só é visto como demissão. Eu acho que isso é um estigma muito forte ainda dentro do RH/DP aí, né, vamos chamar assim, né? Contratação e demissão. É só isso. As pessoas têm essa visão ainda até hoje, né? Que o RH só serve para isso, só para mandar embora, demitir e mandar embora. Não faz mais nada, né? E o absurdo Rudy, isso. E a gente tem uma responsabilidade nisso. Eu falo a gente porque eu fiz parte disso durante muitos anos, né? Sim. Então, quando eu falo que a gente tem responsabilidade nisso, é porque a gente acabou perdendo a real essência do RH, né? Recursos humanos, eu estou falando do RH para ficar acessível para todo mundo, mas é uma área de pessoas, porque pessoas não são recursos, né? Recurso é uma impressora, é um computador. É isso aí. Usualmente a gente fala RH, mas com esse parêntese aí. Mas a gente tem uma responsabilidade nisso, porque a gente, principalmente área industrial, empresas muito grandes, certificadas, com certificações de qualidade em geral, né? Acabou colocando os processos na frente das pessoas. Então, criando processos demais, ferramentas demais, para garantir um controle que é utópico, né? É claro que processos são importantes, eu não estou falando que processo não é importante. Sim. Mas eu acho que interação mais do que processos, né? A gente foi para um extremo, assim, sabe? Então, o RH, às vezes a área estava lá fazendo um treinamento, ao invés do RH, e aí eu me incluo nessa, tá? Porque eu fazia parte disso também. Graças a Deus eu aprendi e saí dessa. Mas eu chegava lá na área, mas você está fazendo treinamento? Mas você passou a lista de presença? Nossa, porque a gente tem auditoria. Então, se a gente não tivesse a lista de presença, caramba, as pessoas assina estão aqui. se desenvolvendo. Ao invés da gente, enquanto RH, virar para as áreas e falar assim, que bacana que você fez esse treinamento, você precisa de algum apoio? Tem mais alguma turma? Você vai precisar de alguma ajuda? Você quer ajuda para a gente buscar parceiros, para a gente formar pessoas internamente, para a gente replicar isso aqui que você está passando? Beleza. Só não esquece de um detalhe, porque hoje a gente precisa apresentar essas evidências aqui, então os próximos não esquece de assinar para a gente não, mas isso não era o principal, sabe? O principal é o desenvolvimento das pessoas. Mas o que o RH fazia? Cadê a lista de presença? Cadê o meia-hora treinamento? Então, assim, a gente tem responsabilidade nessa visão, nesse estereótipo que criou-se do RH. E a gente também tem a responsabilidade de mudar isso, né, Rudy? Porque a gente está falando de pessoas. As pessoas constroem os processos e as pessoas mudam as regras. Como eu digo, né? Vou botar até no banner aqui agora, aí, pra gente. Como eu sempre digo, é isso. É sobre pessoas. É sobre pessoas o tempo inteiro. E aí, nessa época, eu falei, gente, caramba, por isso tá tudo errado. Eu sou uma pessoa que trabalha numa área de pessoas e eu tô colocando os processos na frente de tudo. Então, eu comecei a me aproximar mais dos meus clientes, me aproximar mais das áreas de negócio, aí já trabalhando como business partner numa empresa de saúde, né? Então, eu encerrei o meu ciclo aí na indústria de material de construção. Tive a oportunidade de entrar numa empresa da área de saúde fantástica também. Tenho muito carinho por essas duas empresas, porque foi onde eu tive a oportunidade de começar a inovar a minha forma de trabalhar. E foi onde eu comecei a beber de fontes aí da agilidade. Então, e aí buscando essa inovação para dentro do RH, eu cheguei numa formação em Design Thinking, então aprofundei aí nos conhecimentos sobre design de serviços,
design de negócio, facilitação em design thinking. E aí, em um desses encontros, conversando com as pessoas, eu conheci um podcast sobre agilidade. Eu falei, gente, mas como que as coisas se conectam, né? A gente está colocando as pessoas no centro o tempo todo, entendendo quais que são as dores, quais que são os problemas e adaptar os nossos processos para resolver esses problemas. Os nossos processos não podem ser mais um problema. E eu cheguei à conclusão de que a nossa forma de atuar estava sendo mais um impedimento para a evolução das áreas do negócio do que um facilitador. Eu falei, pronto, é isso. Vou colar agora nas áreas, vou fazer essa imersão aí no negócio, entender quais são essas dores, como que eu, enquanto pessoa, representando ali a área de pessoas, posso ajudar. E não podia dar errado, né? Aí eu comecei a ouvir podcasts sobre agilidade, ler muito sobre o assunto, participar de encontros, né, promovidos aí sobre agilidade. Eu falei, gente, tem tudo a ver com pessoas, eu preciso trazer essa nova forma de pensar e de trabalhar para dentro da RH. E aí eu comecei a realizar pequenos experimentos com os meus clientes. O meu trabalho começou a dar mais resultado. O meu trabalho, que eu digo, a minha forma de trabalhar, porque eu não fazia nada sozinha, né? Sim. Então, trazer o cliente para junto do pensamento da solução, ouvir o cliente, ter uma escutativa é fundamental para a gente conseguir apoiar e facilitar nesse processo aí de solução, que vai resolver os problemas dele. Perfeito. E o modo tradicional era o contrário. Era o quê? A gente fazer bench no mercado. O que a empresa top está fazendo? RH, melhores empresas para se trabalhar, não sei o quê. Copia e cola. Vem cá, gente. Agora a gente está com uma mega power, avaliação de desempenho. Agora todo mundo vai ter que trabalhar desse jeito. E não estava conectando com a necessidade do negócio, né? E das áreas. E aí eu falei, gente, agora, tem que fazer utilidade para dentro do RH. Te fazer uma pergunta. Eu sei que é provocativa, mas é uma provocação. Sim. Adoro. Olha só. Imagina, porque isso inclusive, às vezes, eu me questiono. Às vezes, eu paro para pensar um pouco e me provoco um pouco em relação a isso. É difícil, mas eu me provoco. Imagina você no meio da sua carreira, psicóloga e tal, beleza, você, né, como você disse, você não enveredou para o lado clínico, né? Você foi para o lado de RH e tal ali. Então, assim, galera, psicologia não é só clínica, né? Tem um mundo, né, aí por trás. Nem só clínica, nem só RH, né? E nem só, exatamente. Bem amplo, né? A brincadeira é bem ampla. Mas, assim, imagina você trabalhando como psicóloga, né? Uma psicóloga atuando dentro da área do RH. Que na prática, né, que a gente não consegue montar na prática, né, trabalhar ali com pessoa, desenvolver, fazer isso tudo com as pessoas, e de repente você cai dentro de a gente é consumido, né, você foi consumida, não só você, eu estou colocando você porque você está aqui hoje, né, mas assim, foi consumido dentro de um processo que, do tipo assim, pouco me importa, o que me importa da pessoa é a assinatura dela dentro de um treinamento, não o que ela absorveu desse treinamento. Então, assim, como é que você, depois de um tempo, você com certeza deve ter parado para pensar e falou assim, cara, eu fui consumido nisso durante anos, achando que eu estava fazendo algo mega bacana, mega legal, eu estava achando que eu estava fazendo um trabalho mega power aqui, né? Do tipo, poxa, eu gerei uma série de coisas, eu acho que eu estou desenvolvendo uma série de pessoas e, na realidade, eu só estou colhendo a assinatura dessas pessoas. Do tipo, isso eu fiz uma questão, e ela, eu estou te falando isso porque numa determinada empresa que eu fui demitido em 2019, e que eu sempre falo para quem me conhece, foi a melhor demissão da minha vida. Né? Isso, um dia eu falarei isso sobre pessoas. Mas eu fiz exatamente essa questão, eu perguntei para a pessoa responsável do RH, eu perguntei para ela, mas vocês fazem acompanhamento do que foi aplicado? Do tipo, se eu te ensinei a furar uma parede, tá certo? Você me acompanha para saber se eu estou furando a parede corretamente? Do tipo, eu fui ensinado para fazer aquilo. Você está me acompanhando para saber se realmente eu estou fazendo aquilo?
Como é que você se sente? Como é que você chega em um determinado momento? Hoje, sim, hoje você tem uma visão sistêmica diferente e tal. Mas pensa, uma pessoa que trabalha com psicologia focada em pessoas e de repente o sistema, de um modo geral, eu não falo que a culpa é da Laíde ou a responsabilidade da Laíde. O sistema te consome de uma certa forma, as empresas te consomem, né? A visão, cultura organizacional e tal, te consome de tal forma que daqui a pouquinho você para pensar e fala assim: caramba, eu não vi isso. Como é que foi esse sentimento? Porque isso. Como é que foi isso? Daqui a pouquinho você olhar e falar assim: cara, por que eu não fiz isso antes? O que estava me prendendo a não fazer isso antes? Né? Qual é o teu sentimento? Porque com certeza é um sentimento desafiador. Talvez em algum momento possa ter batido como frustração e que virou um aprendizado, com certeza. Sim, vídeo que aconteceu depois, né? Mas assim, como é que é isso? Como é que foi isso? Como é que foi lidar num belo dia você acordar e falar assim, cara, a gente está fazendo tudo errado. A gente como psicólogo, a gente como RH, a gente como pessoa que gere pessoas, está gerindo um formulário com assinatura. Como é que é isso? Aí a gente tem os paradigmas, né? As historinhas, assim. Os RHs, ainda hoje isso acontece muito, mas sempre foi colocado naquele lugar de ter todas as respostas, né? De resolver os problemas, tudo que diz respeito a problema e pessoas, o RH resolve, e o RH tem que ter todas as respostas. Então, a partir do momento que eu parei, eu falei assim: não, eu não tenho todas as respostas, e eu não tenho que ter todas as respostas. E sair desse silo, né? Porque também trabalhava muito dentro de silos. Então, eu ficava lá, o nosso mundinho de RH, pensando as coisas, ideando entre a gente, e a gente trazendo aquilo que a gente achava que ia fazer sentido para as pessoas. Então, a gente ouvia muito pouco as pessoas. Então, o ponto de virada para mim foi ter essa humildade de ouvir mais as pessoas, com interesse naquilo que elas estavam trazendo, para pensar em soluções que iam fazer sentido para elas e que ia resolver o problema delas. Então, ter essa humildade de reconhecer que o RH não sabe tudo, que o RH não tem todas as respostas e que o RH também é vulnerável, me ajudou muito a sair desse lugar, sabe? Porque enquanto eu me colocava nesse lugar de ter que trazer as respostas prontas na ponta da língua, não estava funcionando. A gente achava que estava funcionando, mas eram as áreas fingindo que estava bom para ficar livre da gente. Não estou falando que tudo era ruim, também não era tudo ruim, né? Sim, sim. Mas às vezes a gente pedia alguma coisa, eles faziam por fazer para ficar livre da gente, da cobrança. Mas quando me deu o estalo, assim, foi, poxa, a gente tem que ter humildade de reconhecer que a forma que a gente está trabalhando tá mais atrapalhando do que está ajudando. E aí, a partir desse momento que eu tive essa humildade de reconhecer isso, que eu me aproximei mais das pessoas para ouvir mais, é que eu consegui fazer essa virada. E aí entra a agilidade, né? Porque, beleza, a gente não adianta também identificar os problemas e demorar 6 meses para trazer alguma proposta, alguma solução, porque isso acontecia muito também. Né? Aí tem que passar por 500 mil aprovações e validações. Ai, gente, teve um caso que foi muito legal. A gente tinha um programa, né, sobre carreira dentro de uma das empresas que eu trabalhei. E aí esse programa, ele já estava quase encerrando, assim, precisando de uma adaptação, porque já não estava fazendo tanto sentido mais, mas ainda estava no finalzinho. Então, a gente estava com uma campanha de comunicação para mobilizar algumas ações. E aí tinha um bendito adesivo que precisava plotar no restaurante da empresa, para as pessoas lembrarem e tal. Esse adesivo, ele ficou em processo de validação durante 6 meses. Sem brincadeira. De vai e volta, e vai e volta. Quando o adesivo ficou pronto, já não fazia sentido mais. Não fazia Então, mais sentido. eu estou trazendo um caso muito simples, muito bobo, mas a agilidade começou a fazer sentido para mim por isso, porque antes da gente experimentar, a gente não tem certeza de nada, a gente só tem hipótese. Então, quanto antes a gente experimenta, quanto antes a gente coleta feedback, quanto antes a gente erra, a gente se adapta para ter ações mais assertivas. Aí, para mim, fez muito sentido trazer a agilidade para dentro do RH. E foi quando eu conheci empresas de agilidade, que trabalham com agilidade,
E aí hoje eu estou em uma delas, super feliz. E agora me diz... E continuo trabalhando com pessoas, com mudança de cultura, porque é mais sobre pessoas do que sobre ferramentas. De novo, tá aí. Mas assim, trazendo, beleza. Aí você tá lá, beleza, fechamos aí o... Pô, a gente chegou ao momento que o RH não é que perdeu o sentido, não seria isso, mas o RH começou ali do tipo, poxa, eu não quero fazer parte, talvez, dessa situação do RH, nesse movimento do RH. Forma de trabalhar. Melhor, perfeito, Alaíde, me faltou palavras aqui nessa, como eu digo, né, não tem roteiro, galera, é tudo ao vivo. Então, assim, e aí, de repente, como é que foi essa virada de chave? Porque, recapitulando rapidamente, voltar todo o nosso contexto aqui rápido. Uma menina lá do interior, lá de bairro do Cocais, eu esqueci o nome. Barão de Cocais. Barão de Cocais. Imagina, uma menina lá do interior, lá de Barão de Cocais, fazia parte de um time de futebol até os 17 anos, e de repente saiu de Barão de Cocais, uma cidade do interior de Minas Gerais, saiu, 17 anos, foi estudar psicologia, uma menina mega tímida, foi estudar psicologia, foi lá para uma grande cidade, que é uma capital, que é o BH, Belo Horizonte, e, cara, estudou, se formou, passou seus perrengues ali, né, naqueles estágios e tal, que não é fácil, eu em breve acho que eu estarei nessa onda aí, mas, enfim, tá ali, estudou, fez todo esse processo, começou a trabalhar, era a profissão dos sonhos, porque estava trabalhando, se empolgou, a gente fica animado, porque está trabalhando com o que se formou, com o que gosta, e, de repente, no meio disso tudo, depois de anos trabalhando e tal, e de repente fala assim, cara, não tá mais legal, e aí você migra, de certa forma é uma migração, você, apesar de ser psicólogo, é claro que é psicologia, e aí é óbvio, quem sou eu para dizer o contrário, nesse momento, que a psicologia tem tudo a ver, a agilidade tem tudo a ver com a psicologia, porque você trabalha com cognição, né? As pessoas acham que é só ferramenta, né? Mas é cognição, você trabalhar com pessoas, inclusive escrevi isso lá no LinkedIn essa semana, né, causando um pouquinho lá de coisa, porque assim, a galera só pensa em ferramenta, e esquece que tem, atrás disso tudo, tem pessoas ali atrás. Ok que talvez a migração da psicologia para agilidade não tenha sido tão dolorosa, mas tem umas mudanças de paradigmas, né, com entregas, principalmente, com umas ideias de entrega de valor, de experimentação, de testar hipóteses. A visão muda. Apesar de ser base, apesar de apoiar, apesar de... a psicologia apoiar muito nisso, mas é uma mudança, porque você acaba virando uma mudança de negócio um pouco diferenciada ali, enfim. Tem suas mudanças, tem suas nuances. Como é que foi essa virada para você? E hoje, basicamente, você trabalha, né? Assim como a gente viu lá, a gente trabalha hoje com agilidade, 100% agilidade. Mesmo que seja focado em algum momento, focado para dentro do RH, mas já é uma visão de RH diferente, né? Já não é mais aquela visão de RH. Como é que foi essa virada? Qual foi essa mudança? Como é que foram essas dores, essa visão aí para você dentro desse cenário? Hoje, vamos dizer assim, eu sou agilista, não sou mais, né? Hoje eu estou trabalhando com agilidade, não tanto com a psicologia. Apoio na psicologia, óbvio, não tem como, né? Mas hoje eu sou agilista, né? E eu estou trabalhando com agilidade hoje. Como é que foi essa virada? Como é que é esse contexto? Como é que foi essa ideia para você, Alaís? Então, Rudy, as coisas foram acontecendo de uma forma meio orgânica, sabe? Eu nunca pensei, não foi um plano, porque muita gente muda de área de uma forma planejada, né? Então, essa minha migração, ela foi acontecendo como consequência do que eu fui aprendendo, do que eu fui experimentando, do que eu fui vivenciando. Então, na época que eu te falei, que eu trouxe todas essas questões do RH e frustrações, eu estava pensando, inclusive, em mudar de carreira. Eu falei assim, nossa, RH já deu para mim, não vai ser RH mais. Aí que eu busquei os conhecimentos do Design Thinking, cheguei na agilidade, mas eu não pensava em trabalhar como agilista, né? Aí eu entendi que eu poderia ressignificar a minha forma de trabalhar enquanto RH. Eu imaginava que eu fosse continuar trabalhando dentro de uma área de pessoas, de um RH, com agilidade. Eu não imaginava que hoje eu estaria numa empresa de consultoria sobre agilidade. Só que durante esse processo de vivenciar a agilidade dentro do RH com alguns experimentos,
eu comecei a me conectar mais com profissionais da consultoria e com empresas de consultoria, né? Então, surgiu uma oportunidade de vir para essa empresa para atender o RH de uma empresa. Então, eu acho que aí foi o ponto de conexão, assim. Então, surgiu a oportunidade, porque como eu venho de RH e tinha conhecimento sobre agilidade, eles entenderam que eu poderia ajudar esse novo cliente, né? Pelo fato de ser o RH buscando levar agilidade. E aí eu topei o desafio com aquele frio na barriga, né? E aí, Gelo, né? gelo, vamos falar um gelo? Gelo Eu na falei, barriga. vamos embora, porque eu gostei dessa história de agilidade, né? A Fê, ela sempre fala que é um portal, né? Depois que você passa, você não quer trabalhar de outro jeito mais. Eu Pois falei, é. vamos embora. No mínimo, eu vou aprender, né? Eu gosto de Sim, falar que ou a gente erra, ou a gente acerta, ou a gente aprende. No mínimo, eu aprende. vou Isso aí. aprender alguma coisa. E estou aprendendo cada vez mais, né? Então, cada experiência nova, cada desafio novo, a gente sempre aprende muito. Tem aqueles momentos ali que você pensa, nossa, será que a gente vai conseguir fazer a diferença? E aí depois a gente vai encontrando os caminhos, então é muito bacana. Então não foi uma virada dolorosa Uhum. e nem pensada Sim. intencionalmente. Ela foi acontecendo na medida que eu fui experimentando mesmo dentro da minha área de atuação. E por isso que eu falo que hoje eu estou como agilista, né? Eu acho que a Sim. gente é uma pessoa na sua integralidade, um ser biopsicossocial, e hoje eu estou como agilista Perfeito. nessa empresa. Então, é um cuidado que eu busco sempre ter também, sabe, Rude? Porque Uhum. o LinkedIn mesmo é uma rede que ela acaba sendo até tóxica, né? Se a gente Sim. não tem ali um pensamento crítico, porque é um mundo maravilhoso, né? Onde todas as É. empresas são perfeitas. Pois é. A gente Pois é. compartilha ali muito pouco erro como aprendizado, né? A gente só vê É. ali cases de muito sucesso, Sucesso. É. e as pessoas no dia a dia não vivem muito aquilo, né? Então isso É. vai gerando uma frustração nas pessoas. E o que é sucesso? O que é sucesso é muito particular, né? Não existe Perfeito. uma linha linear do que é sucesso que eu preciso perseguir porque eu estou vendo no LinkedIn. Não. O que faz sentido para mim? O que eu quero para mim, Isso né? aí. E aí eu traço o plano em cima disso. Mas essa chegada na agilidade, ela foi acontecendo como consequências. Eu mirando ali o meu propósito de Uhum. impactar positivamente a vida das pessoas. Então eu miro sempre esse propósito. E aí no meio do caminho eu vou encontrando formas diferentes de fazer isso. Então a minha frustração começou porque eu percebi que eu não estava impactando positivamente. Eu estava atrapalhando as pessoas. Sim. Eu falei, É não, então, interessante. peraí, tá errado. Eu preciso É, mudar a forma que eu estou trabalhando. é interessante você falar isso, né? Que é do tipo assim, eu quero impactar positivamente, eu quero trazer o melhor, né? Vamos dizer assim, eu quero trazer o melhor, vamos dizer. Imagina, estou trabalhando com a Laíde, eu quero trazer o melhor para a Laíde. E na realidade, daqui a pouquinho você para pensar, você fala assim, cara, eu estou destruindo a Laíde. Eu não estou conseguindo elevar, né, uma situação igual a essa, né? É mais ou menos o que eu vejo às vezes, né, aí trazendo. Quantas vezes a gente fez? Algumas pessoas falam, lá vai eu provocar de novo, né? Mas enfim, Bora. é do tipo assim, quantas vezes você fala assim, não, a empresa pagou um treinamento para você, né? Ela está querendo o seu bem, mas na realidade ela não te acompanha esse treinamento. Ela não faz nenhum movimento de acompanhar. Eu passei por isso, obviamente, algumas vezes. Era do tipo, poxa, vamos fazer um treinamento, aí o cara, pô, aluga, aí bota lá, né, naquele auditório da empresa, bota todo mundo ali dentro, aí traz um cara de fora, faz uma série de situações, bota lanchinho maneiro para todo mundo, né, salgadinho, bolinho, aquela coisa toda, faz aquela coisa legal, você passa ali 8 horas, 16 horas ali dentro, você assina um papel, né, de que você participou, e depois daquilo ali nunca mais é falado, nunca mais é comentado, nunca mais é mostrado para você, né? E aí você fala assim, que impacto eu dei, né? Que situação positiva eu fiz, né? Acho que você foi no ponto, Rude, porque é muito comum ainda, infelizmente, né?
A maioria das pessoas nas empresas, elas buscam os padrões. Então, muitas vezes, quem nunca fez um treinamento que não serviu para nada? E que padrão Quem nunca esse, fez né? um treinamento que não agregou em nada, mas tinha que fazer o treinamento porque a empresa pagou? Então, esse olhar muito só para o coletivo, colocando todas as pessoas no mesmo patamar, como se elas fossem iguais e como se elas tivessem as mesmas necessidades, acaba gerando isso, né? Muitas vezes tem investimentos altíssimos, mas que não estão agregando valor. É um treinamento para falar que eu estou cumprindo horas ali de treinamento, um protocolo, exatamente. E isso é um desafio, né? É um desafio muito grande para as lideranças, lidar com toda essa complexidade de forma não linear. A gente está vendo agora, pós-pandemia, modelo híbrido. É um híbrido que a pessoa obrigatoriamente tem que ir 3 vezes na semana, ela tem que morar perto do trabalho. Vai todo mundo para o híbrido, ou vai todo mundo para o remoto, ou vai todo mundo para o presencial. As pessoas têm necessidades diferentes, elas têm formas de trabalhar diferentes. É claro que depende muito do negócio, depende muito do contexto, mas pessoas que são trabalhadoras do conhecimento têm essa flexibilidade, né? Não necessariamente precisa estar no presencial, não necessariamente precisa estar no remoto, cada pessoa tem um perfil diferente, tem uma forma de trabalhar, tem gente que não tem estrutura para o remoto. Então, esse olhar mais personalizado é um desafio para as empresas. E é natural buscarem sempre padrões e tratar as pessoas como se elas fossem iguais e com as mesmas necessidades, e na prática não é, né? É interessante você falar sobre essa situação da volta do presencial, do híbrido e tal, tarará, tarará, tarará. Muito legal, né? Quando a gente começa a conversar, e eu tenho uma mania de polemizar determinadas coisas, né? Então, às vezes, eu chego num patamar, né? Que eu falo assim, eu tenho que parar porque eu já estou chegando num ponto que as pessoas não querem mais me ouvir, ou eu estou muito fora de um contexto e eu prefiro ficar quieto. Eu, às vezes, em algum momento, eu me recolho. Mas é exatamente isso que eu questiono. Eu falo assim, cara, modelo híbrido, 2 vezes, ok, legal. Eu sou obrigado, é imposto. Por que eu tenho que impor isso a alguém? Né? Por que eu tenho que fazer uma imposição? Poxa, mas a Laide, por exemplo, por que a Laide tem que cumprir um horário? Um exemplo, tá? Sei lá, vamos chutar aqui, de 10 às 7 da noite. Mas a Laide, às vezes, 10 horas da manhã, ela não produz, ela só produz a parte da tarde. Então, ela prefere, vamos dizer, então se você trabalhar às 8h30, 9 horas da noite, eu vou te pagar hora extra. Olha só, por que eu tenho que fazer a pessoa se deslocar? Até concordo com você, e concordo muito, quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho estrutura para trabalhar remoto em casa. Ótimo, não tem problema, a empresa te abre um espaço para você trabalhar lá dentro, né? Então é sobre isso, né? E achar que todo mundo é a mesma coisa, né? É do tipo, por exemplo, cara, é o que eu sempre falo para todo mundo. Poxa, eu e a Laide, legal. Basicamente a gente tem alguns traços parecidos, né? Somos na agilidade, né? Eu sou um estudante de psicologia e tal, então a gente está seguindo ali os mesmos traços. Mas o que diz que eu sou igual a Laide? Nada. A Laide pode tomar Novalgina para dor de cabeça e eu ser alérgico a Novalgina. Logo, somos pessoas distintas. Né? Eu estou falando como pessoas, somos pessoas distintas. Eu não posso tomar Novalgina, e você pode. Você não pode tomar paracetamol, e eu posso. Então, assim, já começou a diferença por aí. Por que as pessoas ainda continuam, as pessoas, enfim, as empresas e tal, todo esse processo, continuam colocando todo mundo dentro da mesma caixa, né? Engraçado, recentemente eu escrevi um texto sobre isso. Eu te mandei aí no WhatsApp, se você puder colocar o link aqui para o pessoal. Opa! Que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os padrões, sobre ser você mesmo no trabalho, sobre ter essa segurança psicológica aí para trazer as vulnerabilidades, porque a gente está falando de pessoas, né, Ruth? Exatamente. Não somos recursos, não somos coisas. Exatamente. Caneta azul de determinada marca é tudo igual, as pessoas não. Mesmo nascendo na mesma região, mesmo com as mesmas características, as pessoas são diferentes. Então, e é desafiador, porque a gente está falando de uma complexidade que durante muito tempo não se atentou-se para isso, né? Eu acho que esse retorno da pandemia, a própria pandemia em si, tem escancarado isso para a gente, de que as pessoas não são iguais, elas têm necessidades diferentes. Quando a gente olha lá para a pirâmide de Maslow, né? E a gente vê muito isso no LinkedIn. Eu fico assim, dá até arrepio. Trabalha enquanto eles dormem.
Estude enquanto eles se divertem, aí você tem um burnout, né? Pronto. E mas aí, faz o quê? É muito comum eu observar isso no LinkedIn. Agradeça que você tem um emprego. Então, submeta-se a todas as condições que chegarem para você, porque tem muita gente que está desempregado, não se respeite. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, de novo, né, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem bancar isso. Tem pessoas que trabalham e têm ali o trabalho como a sua fonte de renda para necessidades básicas e fisiológicas. Sim. Ela não consegue ter essa opção, não é só escolha, né? Então, a meritocracia para pessoas que partem de lugares diferentes, ela é utópica, não existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda vendo no LinkedIn, porque tem mais adoecido as pessoas do que motivado e inspirado. Assim, a gente vê muito pouco compartilhamento de erros, né? Igual eu falei, e aprendizado, mas de falso mundo maravilhoso. O ideal que no dia a dia não é bem assim. O único erro que eu vejo as pessoas postando no LinkedIn é quando são demitidas. A única falha que basicamente as pessoas postam no LinkedIn é quando elas são demitidas. Algo que não foi legal, né? Uhum. Então, assim, inclusive, e aí trazendo um pouco de LinkedIn, foi algo que eu postei na última postagem, antes da nossa divulgação. A postagem que eu coloquei lá foi exatamente sobre isso. Eu falei assim, gente, as pessoas acham que... E aí eu falei um pouco da agilidade, né? Eu falei assim, as pessoas acham que agilidade é só você... Aí, para quem não é da agilidade, enfim, vou falar aqui alguns nomes, pode ser que fiquem um pouco fora aí, né? Mas assim, sobre Scrum, sobre Kanban, sobre LED, sobre métrica, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas as pessoas não fazem ideia do que são aquelas métricas, para que serve aquilo ali. As pessoas não querem entender o contexto. Às vezes a pessoa está dentro de um cenário de comando e controle que às vezes você tem que trabalhar a mente da pessoa. Um líder que não é servidor, um cara que não vai te atender. Então, será que vale a pena você colocar ali? Ou será que você não tenha que conversar, montar? Não é esse mundo rosa que todo mundo pinta, né? É a mesma coisa que nem as pessoas falam. E aí, trazendo um pouco até da psicologia. Eu me lembro da professora agora, há pouco tempo, né? Quem tiver aí da minha turma de psicologia, depois aí dá um salve aí. A professora simplesmente falou assim, todo mundo acha que psicologia é você ficar sentado lá na clínicazinha, né? Sentado no consultório, ouvindo alguém falar e você dando ideias. Vocês vão receber ligação, pessoal da clínica, né? Pelo menos, né? Vocês vão receber ligação de um paciente às 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, querendo suicidar, que está na está na janela de um prédio, ou com uma arma na mão, doido para dar um tiro, e você está ali. Acha que isso é fácil? Acha que isso é mole? Ou as pessoas só acham o arco-íris da psicologia, que é você ficar ali sentadinha, que a pessoa ficou curada e que ficou tudo legal. Isso é o lado bom da psicologia, claro. Mas você ser acordado, você como psicólogo, ser acordado 1h da manhã com um cara chorando, uma pessoa, né? Chorando, né? E falando, eu vou me matar, me para com isso, eu não quero me matar, mas eu estou aqui engatilhado. Como é que é essa reação? Esse lado, será que alguém conta? É a mesma coisa do lado. E aí, voltando de novo, né, para a pirâmide de Maslow, pensa bem, as pessoas que estão no LinkedIn, né, que a gente fala, não se compartilha erros e falhas. Uma pessoa que está numa empresa, que depende daquele emprego, que não tem a liberdade de falar dentro da empresa, para a liderança dela, que aquilo não está legal, ela vai colocar isso no LinkedIn? No dia seguinte está lá, open to work, né? Que segurança que as pessoas têm? As pessoas não têm segurança psicológica para compartilhar o que não está legal, nem dentro da empresa elas vão colocar isso no LinkedIn. É o tópico a gente querer também que as pessoas vão trazer isso, né? O meu alerta é mais esse cuidado para não se espelhar como se fosse o mundo ideal, né? E o mundo real. Pode ser até o mundo ideal, mas não é o mundo real. Tem até várias empresas aí que são reconhecidas como melhores para se trabalhar, e aí quando elas recebem o selo, as pessoas compartilham no LinkedIn, olha, eu estou na melhor empresa para se trabalhar. E depois que elas saem da empresa, elas contam a verdade, olha, não era bem assim, né? Acontecia isso e isso, mas as pessoas não vão compartilhar isso enquanto elas estão na empresa, se elas estão num ambiente muito tradicional, onde não podem errar, onde as pessoas não podem falar o que elas pensam, que elas serão demitidas. Então, é utópico a gente esperar isso também, essa exposição pública, né? Aí ela editou rapidinho, ó, só postando aí. Eu coloquei aí, ó, rapidinho compartilhando a tela.
o seu artigo Ah, que você legal, escreveu lá para legal. gente, ó, tá aí no Legal. cantinho para gente, ó. O pessoal tá vendo aí. Quem puder, depois eu vou colocar nos comentários, eu coloquei aqui no chat, Legal. mas eu coloco aí para vocês. Traz um pouco aí dessa reflexão que a gente está trazendo sobre segurança psicológica, sobre a personalização, né, desse cuidado e desse olhar para as pessoas, que não somos Exato. iguais. Né? Não somos iguais. Eu cresci ouvindo, somos todos iguais. Ah. Nada disso. E ainda bem que não somos iguais, né? Ainda somos bem. Já pensou se todo mundo gostasse do azul? É triste todas as pessoas não terem as mesmas oportunidades. Mas é legal as pessoas serem diferentes, porque é isso que agrega, é isso que soma, né? Exatamente. Alaide, cara, que fantástico, muito bom, muito feliz de estar aqui com você. Maravilhoso. Cara, que bate-papo fantástico. Alaide, eu já Muito sabia, obrigada, Rudy. antes de qualquer coisa, Adorei eu já sabia, também. isso vai ser muito legal, né? Porque, e aí trazer aqui um pouco para a galera, eu me lembro, agora meu momento frufru aqui. Olha, como algumas pessoas sabem, né? Eu hoje sou estudante de psicologia, né? Faço psicologia, hoje estou no segundo período aí, partindo para quase finalizando o 2/10. E é muito legal, né? E aí, a Laíde já sabe disso, mas eu vou falar isso agora ao ar, ao vivo, e vai ficar gravado. Eu me lembro que quando a gente estava na empresa, eu falei assim, eu vou fazer psicologia, Laíde. Ela, faz, Rudney, faz que o negócio é bacana. Aí eu falei, então tá. Eu só precisava do sopro, né? Só precisava do peteleco. A Laíde me deu esse peteleco. Muito obrigado. É fantástico. Para mim, então, que vem de exatas, né? Que para quem, né? Aí algumas pessoas, eu sou totalmente vim da informática, né? Vim da tecnólogo de processamento de dados, MBA em gestão de projeto, mas também tem um MBA em gestão de pessoas, né? Então já vinha saindo por aí, né? Então muito obrigado, Alaide, por esse peteleco que você foi essencial. Eu sou suspeita, né, Rudy? Eu te falei, Rudy, eu sou suspeita. Eu amei, eu faria de novo, só vai. Não, sobre o fazer de novo, meu cérebro anda fritando. Eu não sei ainda, mas não, eu estou fazendo. Isso é muito legal, né? É uma formação que explode a cabeça da gente, assim, porque é aquela questão, né? Tem coisas que a gente não sabe e tem coisas que a gente nem sabe que não sabe. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe. Exato. E ter essa humildade para escutar, para aprender com tudo que está acontecendo é muito legal, é muito legal. Não, e é muito. E eu agradeço demais essa conversa, essa oportunidade, esse bate-papo aqui. É muito bom. Quem quiser trocar mais, quiser conversar mais, só me conectar lá no LinkedIn, estou à disposição. Perfeito. Agora, Laíde, eu vou te dar aí um tempinho rápido, breve. Qual o recado que você quer deixar aí para a gente para finalizar o nosso papo, que foi muito mega? Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas aqui, fácil, conversando contigo. Na realidade, a gente já foi trocar ideia às vezes antes, né? Quando a gente... Para quem não sabe, a Laíde hoje trabalha junto com a gente, trabalha na mesma empresa. E quando a gente consegue ali um espacinho, a gente se demora e fica 2 horas, né? A callzinha de 15 minutos vira 2 horas. Mas, Alaide, me dá aí um seu recado, breve recado aí pra gente. Qual um recadinho que você deixa sobre experiência, sobre tudo? Um recado, é o teu espaço agora. Tá, eu não gosto muito de deixar conselhos, porque cada pessoa tem a sua vida, a sua experiência, a sua vivência. Enquanto recado, eu vou deixar o que eu aprendi, assim, um aprendizado para mim, tá? Da gente estar sempre atento à nossa condição de integralidade mesmo, enquanto pessoa. Com o aumento do desemprego, pandemia, as pessoas têm vendido muito. Olha, agradeça que você tem um trabalho, faça tudo pelo seu trabalho, pelo seu emprego, e as pessoas estão ficando de lado, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, e ter esse cuidado. O trabalho é uma parte da nossa vida, né? A gente precisa trabalhar, a maioria das pessoas precisam trabalhar, precisam pagar as contas, né? Mas muito cuidado que não é só isso. Então, ter esse equilíbrio de envolvimento de energia mesmo, para si próprio, para as pessoas com as quais a gente convive, e olhar para as outras pessoas, para a gente, cuidar da gente e para as outras pessoas também, é muito importante, né? É saudável. E esse podcast que eu citei, ele traz um pouco disso, chama Envolvimento Total.
ele fala muito desse ritmo de trabalho sustentável, né? Porque é comum a gente dar o nosso máximo, a gente faz uma entrega muito legal, qual que é a tendência? A gente receber sempre mais demanda, sempre com prazo mais curto, na expectativa de que a gente vai continuar entregando do mesmo jeito, a gente se mata de trabalhar, quando vê a vida já passou. Então, precisamos trabalhar? Precisamos, mas não deixando a nossa vida de lado. O trabalho é uma parte da nossa vida, mas ter sempre esse olhar aí para a gente enquanto ser integral, na sua integralidade mesmo. E quem é a liderança, você conhece a sua equipe? Você conhece as pessoas que trabalham na sua equipe? Ou você está muito focado só nas metas e nos resultados que você só consegue através dessas pessoas? Então, uma reflexão aí para quem é liderança também. Maravilha! Alaide, cara, é fantástico, fantástico. Eu falo para você, ficaria aqui mais umas meia hora, passo. A gente gosta de falar pouco, né, Rude? Eita, é muito bom. Alaide, mais uma vez, vem meu agradecimento gigante para você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por ter aceitado esse convite. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei disso. Mas muito obrigado. E aproveitando, galera, quem quer conhecer a Alaide melhor, aqui embaixo, né? Aqui embaixo na descrição do vídeo tá lá o LinkedIn e tá o Instagram da Alaide, né? Entra lá, chama ela, adiciona ela, bate um papo. Essa pessoa é fantástica, amo de paixão a Alaide. Uma pessoa que eu conheci agora há pouco tempo, mas, cara, vou levar pro resto da vida. Muito obrigado. Meu LinkedIn também tá aí embaixo. Meu Instagram também tá aí. Então, galera, se gostou, aperta o joinha, inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Gostou? Divulga, manda para todo mundo. Alaide, muito obrigado pelo carinho. E agora, agradeço. E agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando. Ah, maravilha. E, ó, aproveitando, no dia, agora a gente volta dia 18 de maio, vem outra pessoa maravilhosa. Obviamente eu não vou dar spoiler, aí eu mato o pessoal. Olha, Alaide, eu falo, o pessoal vem aqui, ó, no meu privado, quem vai ser? Eu falo, não conto. Dia 18, mais um Sobre Pessoas. Alaide, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Rude. Bom descanso, gente. Bom descanso. Muito obrigado. Beijo. E até dia 18, galera. Valeu! Até. Tchau.